nós vamos apresentar um musical que vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver a apresentação das nossas crianças, e aqui na IBNU, elas participam do grupo, né, do Ministério Turma das Nações. Então, elas vão fazer a primeira parte do espetáculo e vão contar uma história muito antiga, é uma fábula que conta a narração de 3 árvores, onde cada uma tinha um sonho. Uma queria ser uma coisa, outra, e aí esse sonho foi modificado no decorrer da história, e ela se sente a princípio um pouco frustrada, mas depois entende aquele projeto. Então, a gente vai apresentar para vocês a primeira parte com a nossa Turma das Nações, as nossas crianças. Um bom musical a todos. O nosso musical, então, começa agora. Era uma vez, no meio da floresta, 3 árvores que conversavam. Assim dizia a primeira: quando eu crescer, quero ser transformada no berço de um príncipe, de um herdeiro real. O tempo passou. Veio o lenhador e levou a primeira arvorezinha, mas não fez dela nenhum berço trabalhado. Pelo contrário, mãos rudes a cortaram, transformando-a numa manjedoura onde os animais vinham comer. E ao ver-se ali, no fundo da estrebaria, a pobre árvore gemia: ai de mim, tantos sonhos transformados num simples tabuleiro de capim. Mas lá do alto, uma voz chegou e disse: espere e verás o que tenho preparado para ti. E foi assim que numa bela noite de verão, na estrebaria, uma luz brilhou, quando alguém, se curvando sobre a manjedoura, nela colocou um neném, envolto em faixas e paninhos. Oh, como é jovem a mãe e tão lindo pequenino! Creio que se tivesse lágrimas, teria chorado de emoção. Que lindo destino meu! Em mim, dorme mais que um príncipe, mais que um rei. Em mim, dorme o próprio Deus, o meu Deus. A segunda arvorezinha, pequena aventureira, falou: eu quero ser um barco grande e forte, desses que navegam nos mares do norte, levando tesouros e riquezas. O tempo passou, e da segunda árvore a vez chegou. O lenhador a levou para os lados do mar, mas oh, que decepção! Nada de grande navio, nem mesmo um barco de recreio. Simplesmente, humilhantemente, um barco de pescar. Ai de mim, que foi feito dos grandes sonhos meus, viagens, tesouros, alto mar. A árvore pareceu ouvir quando escutou de Deus: espere e verás o que tenho preparado para ti. Na praia, alguém acenava pedindo para ser transportado. Que olhar sublime, que poder na voz ao ordenar. Pedro, lança outra vez a tua rede ao mar. A pesca maravilhosa aconteceu e o barquinho estremeceu. Que maior tesouro eu poderia transportar? O soberano do céu, o Senhor de toda a terra, o próprio dono do mar.
E tu? Perguntaram a menor delas. Nada serás? Oh, estou feliz de ser que sou. Quero ser sempre árvore, no alto da montanha, apontando pro meu Criador. Mas eis que chega a vez da última arvorezinha. Aquela que desejara apenas ser árvore apontando para Deus. Havia um prenúncio de tragédia já na face daquele que a foi procurar. Era um homem taciturno, revoltado, que a desbaratou apressadamente, como se o trabalho lhe causasse horror. Levou-a para a cidade e a cortou em duas partes que negros pregos uniram, dando a forma de uma cruz, uma horrível cruz. Só, dolorosamente só. Onde estão todos agora? Onde está a glória que a arvorezinha desejava tanto apontar? A expectativa do total abandono a faz sofrer. Tão pequena, tão insignificante, a pobre árvore gemia. Deus do céu, o que aconteceu comigo? Queria ser só Marco amigo, apontando pro teu céu de luz, porque me transformaram nessa cruz. Mas o consolo chegou também ali, na voz de Deus, que disse: Por que tremes diante do mundo? Você foi escolhida para uma missão grandiosa. Não se assuste e nem se sinta desamparada. Espere e verás o que tenho preparado para ti. E foi assim que cada árvore fora transformada para cumprir um propósito divino na história da humanidade. Uma história de amor. Porém, a cruz, que foi a nossa terceira árvore, tem um papel ainda mais marcante. E é essa história que eu vos conto a seguir. Ao anoitecer, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui e orem, enquanto eu vou mais à frente para orar. Levando consigo então 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, começou a ficar profundamente triste e angustiado. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante,
prostrou-se então com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e perguntou a Pedro: vocês não puderam vigiar comigo nem uma única hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus chorou gotas de sangue. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. E retirou-se mais uma vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora.
de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus, entregando para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, no pretório, e reuniram toda a tropa. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Tiraram-lhe as vestes, fizeram-lhe uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos judeus. Cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, o levaram para ser crucificado.
parar. Coroado com espinhos, ele foi, e dor podia ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado
Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o grande terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram até o sepulcro. Encontraram a pedra do sepulcro removida. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas e sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando? Estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele está vivo. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Logo a seguir, Jesus então aparece aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.
Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará.
ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A nossa banda. Dario, Gino, Eliseu, André Peluso, Jonatas e Wellington. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.